Estão reabertos os trabalhos. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário, de número 362, vem assinado pelo vereador José Dias, requerimento de adiamento para 8 de junho de 2010, da lei, do projeto de lei 10.390, que exige registro em ficha de atendimento na rede pública de saúde de violência contra criança, adolescente e idoso. O requerimento ao plenário, de número 362, está em discussão, em votação. Com 9 votos favoráveis, 6 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário de número 362, de adiamento para 8/6/2010, do projeto de lei 10.390. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Júlio. Senhor presidente, mesmo tendo sido interrompida a sessão por Vossa Senhoria, mas eu acho que cabe uma prorrogação dos nossos trabalhos. Falta pouco, mas daqui a pouco cai a sessão. Então, por favor, consulte o plenário pela prorrogação dos trabalhos por até 1 hora, se necessário. Essa presidência consulta o plenário, a prorrogação dos trabalhos por até 1 hora, se necessário. Em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, estão prorrogados os trabalhos por até 1 hora, se necessário. A presidência informa aos senhores vereadores a realização do requerimento à presidência, de número 561, da realização da audiência pública para debate do projeto de lei 10.616 de 2010, do projeto de lei, lei orçamentária, número 2011. Desculpe, vereador, vamos recapitular tudo aqui, né? Melhor. A realização da audiência pública para o debate do projeto de lei 10.616 de 2010, do projeto de lei municipal, do prefeito municipal, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2011 e da outras providências. Então, será realizado dia 1º de junho. Está informado os seus vereadores. Está disponível no site da Câmara também. Os senhores vereadores podem consultar. Tá ok? Tecnologia a serviço do homem. Próximo item é o projeto de lei 10.447 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, veda queimadas nas áreas que especifica. O projeto de lei 10.447
de 2009, do vereador Paulo Sérgio, está em discussão. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de projeto de lei 10.447, de minha autoria, que veda a queimada nas áreas que especifica. Ele, em suma, ele veda a queimada nas áreas urbanas, de extensão urbana e nas localidades a menos de 1 quilômetro dessa, ou seja, cria-se um cinturão onde são proibidas as queimadas. Em termos técnicos, houve a nossa justificativa, o parecer da consultoria jurídica aqui da Câmara, dizendo que o projeto é legal e constitucional, razão pela qual estamos colocando o presente projeto à apreciação dos senhores vereadores. Queria lembrar que, hoje, não existe legislação com especificação definida sobre proibição de queimadas. Então, não existe essa legislação federal onde se proíbam as queimadas. Existem algumas leis, sim, como no Estado de São Paulo, que amenizam esse tipo de queimadas. E está aí o coronel, nosso irmão, que trabalhou na Guarda Municipal e verificou a Serra do Japi. É um problema muito grande que nós temos. Estamos já estendendo esse problema de queimadas e colocando em pauta, estendendo para a zona rural também, que tanto afeta o município de Jundiaí. Como nós não temos uma lei proibitiva sobre queimadas, temos simplesmente um decreto federal de 1989, que chama Previfogo, que é o Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Isso mais na zona rural, né? Nós verificamos que esse Previfogo, esse sistema, ele mais educa, ele mais cuida de pesquisas, ele mais controla e ele mais combate os incêndios e as queimadas. Ou seja, continua não existindo uma legislação específica que proíba e puna quem se utiliza dessa queimada. E vamos identificar uma diferença entre incêndio e queimada. O incêndio é uma causa natural, a queimada não, ela é objetiva, ela é feita pelo próprio homem, o que acarreta tantos problemas. São Paulo e Rio de Janeiro já tem lei para amenizar as queimadas em canaviais, ou seja, na zona rural. Então, nós já estamos um passo à frente de outros estados da nossa federação. Nós temos várias cidades que proíbem já as queimadas, tais como a cidade americana, que proíbe a queimada em zona rural e zona urbana, a cidade de Indaiatuba, Bragança, Guarulhos, e temos aqui em Jundiaí também um projeto de lei do nosso colega vereador José Dias, que institui a campanha voluntária de esclarecimento à população sobre as queimadas urbanas. Em suma, nós verificamos que nós, exigindo essa proibição, legislando sobre essa proibição, e nós, como do Partido Verde, temos essa obrigação de preservar o meio ambiente, e verificamos que a queimada em si, seja na zona rural, na zona urbana, ela causa prejuízos ao meio ambiente, pela queimada em si, que já é um prejuízo ao meio ambiente, ela causa um prejuízo à saúde, porque a queimada também ela afeta o nosso organismo, e também um problema de segurança. Nós vemos que muitas queimadas em zona urbana, beira de rodovia, ou de pistas de tráfego intenso, às vezes o vento vira, vem aquela neblina provocada aquela fumaça provocada pela queimada, ocasião, e já fui presidente de vários inquéritos policiais com morte, onde uma simples queimada faz com que se tire a vida de algumas pessoas. Razão pela qual eu pediria aos senhores vereadores um projeto simples, de uma certa abrangência, que votassem favoravelmente para que nós possamos ter um ambiente melhor na nossa cidade de Jundiaí. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores e aqueles que participam da sessão. Continua a discussão, projeto de lei 10.447 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins. Em discussão. Com a palavra, vereador Leandro. À vontade, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, gostaria de parabenizar o nobre vereador Paulo Sérgio, colega de bancada do Partido Verde, pelo importante projeto apresentado nesta casa, evitando as queimadas, como o nobre vereador bem disse. Não existe uma legislação ainda
sobre esse fato, porém, o vereador está dando um exemplo nessa casa, tentando disciplinar a questão das queimadas em nosso município. Como presidente da Comissão do Meio Ambiente e membro da bancada do Partido Verde, não posso deixar de apoiar essa brilhante iniciativa, pois, como já é conhecimento de todos, as queimadas causam um terrível dano ao meio ambiente, né? Então, as famosas queimadas também utilizadas no meio rural, que não é o caso do projeto de lei, como o nobre vereador comentou, nos canaviais, é uma prática muito usada nos dias de hoje, porém, já se sabe dos efeitos danosos na questão ambiental. Portanto, eu gostaria de parabenizar o nobre vereador pela brilhante iniciativa e, com certeza, vai ter o apoio da bancada do Partido Verde nesta casa, de toda a bancada. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e público que nos acompanha. Continua a discussão, com a palavra o vereador Zé Dias. Não. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei do nobre companheiro Paulo Sérgio Martins, projeto de lei 10.447, né? Veda queimada nas áreas realmente que traz um grande prejuízo à sociedade. Eu gostaria até de ler um trecho aqui, senhor vereador, autor da proposta, autor da iniciativa, muito bem colocada, que já passou por esta casa, um projeto de lei também, desta natureza, do vereador Zé Dias. E aqui está: as queimadas geram destruição de micro-organismos, enfraquecem o solo e causam a erosão, além de afetarem os recursos hídricos e a atmosfera. Logo, são um fator de desequilíbrio do meio ambiente que reclama do poder público a obrigação de coibi-las em cumprimento o dispositivo constitucional que dá a todos o direito ao meio ambiente equilibrado. A instituição de uma proibição para simples em texto orgânico ou legal não gera resultado satisfatório. A história brasileira nos demonstra. É preciso trabalhar na prevenção, propondo alternativas que mantenham a fertilidade do solo sem comprometê-los. Até referente à iniciativa do nobre companheiro Paulo Sérgio Martins, a gente sabe, eu já tive a oportunidade, já trabalhei na lavoura, muitos anos, até no corte de cana, já fiz esse trabalho, né, uma dificuldade terrível, e eu me lembro, vereador, das queimadas naquela época, né, e cortar aquela cana, quando o tempo estava de chuva, quando sobrava aqueles ponteiros verdes ainda, porque o fogo realmente, quando ele é colocado a favor do vento, ele acaba com tudo, até a cana própria, ela fica até ressecada. Então, eu passei por esse processo difícil, mas já trabalhei para ganhar o pão de cada dia. Mas sei que a queimada, principalmente nas usinas, hoje, ainda tem mesmo o mecanismo da forma que vem sendo conduzido o corte de cana, a gente sabe que ainda restam alguns lugares que trabalham com as queimadas. E as queimadas, elas não só prejudicam o solo, não, vereador. Ela prejudica todos aqueles animais que ali, dentro de 6 meses, que essa cana está sendo tratada, está sendo de uma forma cuidada pelo proprietários, ali criam, né, quantos ninhos de aves, quantos mesmo de outros bichos, e numa queimada dessa, é um desastre a nossa sociedade, a nossa população animais. Então, eu parabenizo a Vossa Excelência pelo brilhante projeto de lei. É por aí mesmo, vereador. Nós temos que buscá-lo, alternativas, e começando pela Câmara de Jundiaí, pelas outras câmaras, no qual cada um de nós tem um conhecimento. Então, portanto, eu parabenizo
a Vossa Excelência pelo projeto importantíssimo. Esperamos que seja hoje aprovado com certeza e que não seja vetado também, não é verdade, vereador? E a gente espera aí que essa lei, ela com certeza terá um grande sucesso em nossa cidade. Parabéns, vereador, parabéns, vereadores, e obrigado, presidente, por mais essa oportunidade. Essas são as palavras do vereador Zé Dias. Continue em discussão o projeto 10.447, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins. Com a palavra o vereador Silverman. Senhor presidente, que ocupa a tribuna, a mesa, Nivaldo Ramos de Freitas, senhores vereadores, inicio minha fala parabenizando o companheiro de Partido Verde, vereador Paulo Sérgio Martins, por essa brilhante iniciativa que vem ao encontro não apenas da militância do Partido Verde, mas há um consenso mundial de que práticas que contribuem para o agravamento do efeito estufa devem ser combatidas. E nesse caso de queimadas, temos ainda outros agravantes. A queimada, ela causa transtornos devido à fumaça, então as pessoas realmente acabam sendo incomodadas, é um desrespeito, porque quem está provocando queimada sabe das consequências do que está provocando. Também as queimadas acabam prejudicando um ecossistema, um pequeno ecossistema no seu entorno, já que existem animais. E, além disso, é bom lembrar, o vereador Zé Dias citou a questão dos canaviais, mas na nossa região nós temos plantações de eucalipto. E, lamentavelmente, algumas pessoas insistem em fazer a limpeza através desse processo. E, nesse projeto de lei, ele acaba limitando ainda mais. Ele acaba se estendendo, sim, à área rural, no momento em que fixa uma distância de 1 quilômetro da zona urbana. Então, se você está na zona rural, a 1 quilômetro de distância da zona urbana, e provoca uma queimada, com certeza, as consequências dessa queimada acabam atingindo a zona urbana. O que a gente deseja mesmo é que, através de projetos como esse, a população cada vez mais se conscientize de que deve procurar outras alternativas para a limpeza do solo, até porque um solo natural, ele tem um adubo orgânico muito importante, que é o humus. Então, tanto se fala em alimentos que não se utilizam de agrotóxicos, adubos químicos, e quem tem a oportunidade de ter um solo rico em nutrientes naturais, tem que se conscientizar de que isso está cada vez mais sendo valorizado pela nossa sociedade. Então, mais uma vez, parabenizo o vereador Paulo Sérgio Martins, e com certeza esse seu projeto de lei que veda queimadas nas áreas em que especifica, será aprovado pela totalidade dos vereadores. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Usou a tribuna o nobre vereador Silverman para explanar sobre o projeto de número 10.447, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, doutor Paulo Sérgio Martins. Continua em discussão o projeto. Em votação.
Com 13 votos pela aprovação, 2 vereadores ausentes, esta presidência que não vota, o projeto está aprovado. Questão de ordem. Antes de questão de ordem de Vossa Excelência, vamos votar a emenda de número 1 ao projeto de lei, votado nesse instante, 10.447. Portanto, em votação, a emenda de número 1. Com 11 votos pela aprovação, 4 vereadores ausentes, esta presidência que não vota, a emenda de número 1 está aprovada. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Dr. Paulo Sérgio Martins, autor do projeto. Só para agradecer aos senhores pares pela confiança nesse projeto, lembrando que nós já protocolamos também a proibição de queimada na zona rural, então, com isso, nós vamos dificultar um pouquinho mais que haja um prejuízo ao meio ambiente, à saúde e à segurança do nosso município. E lembrando que, para proteger só as queimadas, nós temos uma lei de crimes ambientais, a 9.605/98, prevê uma prisão forte de 3 a 6 anos, com uma multa de 50 a 50 milhões. R$ 50 milhões. E só agradecer e vamos estender a zona urbana, agora a zona rural, para que nós protejamos o nosso meio ambiente. Obrigado, senhor presidente. Parabéns também, Vossa Excelência, pela iniciativa. E se esta presidência votasse, teria votado favoravelmente pela brilhante ideia, o brilhante projeto. Próximo projeto a ser apreciado, projeto de decreto legislativo de número 1351/2010, da mesa, que suspende por inconstitucional a execução da Lei Complementar 476 de 2009, que altera a Lei 3.637 de 90, para prever na planta de valores do IPTU incentivo fiscal por arborização de calçada. Em discussão. Peço a palavra, meu presidente. Com a palavra, o nobre vereador Julinho. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, acho que é a primeira vez que alguém vai falar aqui num projeto de decreto legislativo, mas eu fiz questão de subir aqui, em que pese ter consciência da não possibilidade de rejeição, obviamente, é uma decisão do Tribunal de Justiça e decisão do Tribunal de Justiça se cumpre. Mas me chamou a atenção, e daí fiz questão de vir aqui, o voto do senhor relator e da senhora presidente, senhor presidente, né, Viana dos Santos. E me chamou a atenção, senhor presidente, no seguinte sentido. O senhor Barreto Fonseca, ele diz o seguinte, que a lei ainda que a iniciativa de leis que versem sobre matéria tributária não seja privativa do prefeito, como apontado no ilustrado parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça, e em que pese a preocupação da Câmara Municipal de Jundiaí em incentivar a arborização da cidade, infelizmente, a Lei Complementar Jundiaense número 476 de 2009 é inconstitucional. Então, veja que ele próprio reconhece o valor da lei. Veja que, em que pese ele dizer da inconstitucionalidade, ele reconhece o valor que isso teria na questão do meio ambiente. E abre, e aí é que me chamou a atenção, vereador Doca, quando ele diz que as iniciativas de leis que versem sobre matéria tributária não seja privativa do prefeito. Ele diz mais, ele diz o seguinte,
que a lei não se limitou a prever desconto no IPTU para quem mantivesse sua calçada arborizada, mas desceu a detalhes sobre diâmetro do caule e altura da copa, com variação em caso de haver rede elétrica superior, e determinou a assinatura de um termo de compromisso e a impressão de frase na notificação do imposto. E aí ele disse que a administração, para cumprir isso, precisaria de gente. É óbvio que a lei tinha que prever isto, porque senão qualquer raminho que se plantasse na frente da casa, a pessoa estaria requerendo o direito a um desconto do IPTU e não necessariamente com arborização. O senhor permite uma parte, vereador? Claro, nobre vereadora Ana Tonelli. Vereador, acompanhando atentamente, cumprimento inclusive por Vossa Excelência pela primeira vez, quero crer, nesses 27 anos de vida pública, que alguém sobe na tribuna para discutir uma decisão desse tamanho. Quando diz aqui que o senhor repetiu, a administração assim precisará para cumpri-la de funcionários para fiscalizar o tamanho das árvores. Ora, não precisa fiscalizar o tamanho das árvores, basta que se determine o plantio de árvores que não cresçam tanto. Isso é óbvio, não haveria necessidade de uma fiscalização. Eu acho que aí não se atentaram para esse detalhe. Só me chamou a atenção o fato de que o próprio relator aqui, que deu pela inconstitucionalidade, considerar que a lei tinha seu valor e a sua serventia, em que pese a inconstitucionalidade. Então, como já disse, decisão de justiça não se discute, se cumpre. Então, vamos cumprir o nosso dever aqui, votando pela aprovação do projeto de decreto legislativo desta Casa. Uma parte, vereador. Tem uma parte, nova vereadora Marilena Negro. Eu também tinha lido o acórdão e tinha chamado a atenção esse posicionamento. Primeiro, porque houve um voto da procuradora pela improcedência da ação de improbidade. Então, ela tem o entendimento de que a matéria é da competência legislativa, inclusive, né? E o outro relator também dá sinais aqui, parâmetros, para que a gente possa também fazer proposituras legais nessa área. Me chamou a atenção também. É só não determinar muito detalhamento, mas assim, a iniciativa, acho que a gente pode até guardar isso meio como jurisprudência para futuros projetos nossos. Me chamou a atenção e parabenizo o senhor por ter usado a tribuna e ter explicitado isso. Muito obrigado, vereadora. Eu acho que, na realidade, nós vamos entrar agora aqui num novo período, entendo eu, tendo em vista essa questão hoje jurídica que se cria, né, de alguns vetos, como, por exemplo, o que foi hoje derrubado por essa Casa, porque nós temos dois pareceres diferentes de consultorias jurídicas. E aí nós teremos um tribunal que vai dirimir as nossas dúvidas. E eu não tenho dúvidas de que, ao fazer a leitura, me chamou a atenção o que isto deve ter provocado, né? Então, acho que, na realidade, já fiquei satisfeito. Já disse isso na época, esse aqui foi a lei que ficou conhecida como a lei do IPTU verde na cidade de Jundiaí. Eu disse que essa não era uma ideia deste vereador, né? Se fizer um exame de DNA, eu não sou o pai legítimo desta criança, desta lei, né? É um vereador de Sorocaba, o autor primeiro desta lei, mas que lá acabou não sendo votado ainda, não sei, hoje não sei em condição que se encontra, e nós aqui acabamos nos antecipando. Então, até numa entrevista à televisão da Câmara de São Paulo, eu disse isso, né, ao vereador Martinez, da cidade de Sorocaba. Então, eu espero que em alguma cidade se consiga aprovação, que não haja, né, a intervenção por parte do Executivo. Agora, eu vou fazer questão de encaminhar, e vou pedir à minha assessoria, uma cópia deste acórdão, e vou encaminhar ao nosso prefeito, no sentido de que ele tenha, né, a sensibilidade de perceber o quanto uma questão desse porte pode trazer coisas boas para a cidade de Jundiaí, inclusive na melhoria, né, da questão meio ambiente. E, com isso, também trazendo um benefício de um pequeno desconto no IPTU dos nossos munícipes da cidade de Jundiaí. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, usou a palavra o vereador Julião e continua, da autoria da mesa, o projeto de decreto legislativo número 1351.
Em votação. Com 11 votos favoráveis, 4 vereadores ausentes, esta presidência que não vota, projeto de decreto legislativo da mesa de 1351 está aprovado. Vamos passar aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Julião. Senhor presidente, eu solicito ao senhor que consulte os demais membros desse plenário sobre a possibilidade da discussão em destaque do requerimento de número 354, de autoria do nobre vereador Durval Lopes Orlato. Muito bem, Questão de então, ordem, senhor presidente. questão de ordem da vereadora Marilena. Eu vou retirar para reapresentar os requerimentos 355, 56 e 57. Nesta presidência... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Julião. Aí não há necessidade de discussão em destaque, sendo já destacado por ser o único requerimento ao plenário. Perfeito. Então está deferido o pedido da vereadora Marilena de retirada dos requerimentos 355, 356 e 357 e também retirado o pedido de destaque pelo vereador Julião, solicitado por ele. Portanto, está em discussão o requerimento 354, por realização de sessão especial para comemorar os 31 anos de fundação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e região. Em discussão. Em votação. Com 11 votos pela aprovação, 4 vereadores ausentes, essa presidência que não votou, está aprovado o requerimento de 354 por realização de sessão especial para comemorar os 31 anos da fundação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e região. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início do grande expediente.
bom, chefe. Com 14 vereadores presentes, vamos dar início ao primeiro orador. O primeiro vereador inscrito é a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, público que ainda acompanha esta sessão, nesta manhã do dia 4 de maio, e uma sessão bastante tranquila, teve aqui manifestação de funcionários públicos, teve alguma manifestação do pessoal da cultura, mas tem algumas questões que a gente vem tratando independente da sessão, da pauta da sessão, e que é nesta oportunidade que nós podemos expressar e falar um pouco do nosso trabalho. Eu gostaria de dizer que retirei os requerimentos hoje, que versavam sobre algumas perguntas para a Prefeitura e que farei por ofício, que eu também quero alguma resposta rápida. Em primeiro lugar, nós aprovamos aqui na Câmara um convênio com a entidade CIEE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola, e que a gente desconhece como que é o processo seletivo dos estudantes que pleiteiam vagas aí na área técnica e qualquer vaga pública. Mas a gente viu que aí fora, em outras cidades, é feita seleção pública. E parece que é só Jundiaí que vai na contramão e que é meio obnubilosa aí a relação com a sociedade. Então, a gente quer que o prefeito determine a Secretaria de Recursos Humanos, publicidade das vagas para estágios de nível técnico e universitário, para os diversos órgãos da Prefeitura, e exija do Centro de Integração, o CIEE, processos seletivos públicos, para o preenchimento das mesmas, dando assim a oportunidade a todos os interessados de concorrer às vagas. É esse o slogan da Prefeitura e a gente quer que isso se concretize na prática. Oportunidade para todos. Nós também pedimos que a FUMAS republique a relação dos sorteados para as unidades habitacionais Világio, Tulipa 1, 2, 3 e 4. Informando os 20% de munícipes cadastrados pela FUMAS que vão ser beneficiados com uma lei que nós aprovamos aqui, que a notícia que nós temos pela imprensa e como a Prefeitura está divulgando, é 15% só a quantidade que está destinada para habitação de interesse social, quando, na verdade, nós aprovamos uma lei com 20%. Então, a gente quer saber, desses 20%, quem é o cadastro da FUMAS, se o cadastro da FUMAS foi contemplado de fato. Nós também vimos nessa semana, nos chamou a atenção, a retomada de um imóvel da Prefeitura, de uma entidade que usava por muitos anos, que é o Guapa, aqui na Rua Monteiro Lobato. Mas a gente tem acompanhado, a gente sabe que tem muito imóvel cedido pela Prefeitura para diversos órgãos. Então, a gente está indicando para o prefeito que ele regulamente a cessão dos próprios públicos, a forma que ele vai ceder, para dar oportunidade a todos os munícipes de conhecerem os critérios e poder pedir. E mais, que ele também mantenha uma política de supervisão do uso desses imóveis e não renove automaticamente se o imóvel não tiver nas condições adequadas. Tivemos essa semana, entre outros pedidos que fizemos, atende o Vila Vianello com a melhoria das condições da praça, tem várias questões, mas nós também participamos de uma reunião do CONSEG, do CONSEG Leste, que foi realizado nas dependências da capela, esqueci o nome da capela, mas é ligada à igreja Nossa Senhora Aparecida. É uma capela muito bonita, inaugurada, ligada à igreja Paróquia São Roque, e onde nós já reiteramos o pedido que nós fizemos para
para o prefeito, lá para o comandante, para os membros do CONSEG, para aumentar o policiamento no Jardim Esplanada, para aumentar a prestação de serviços regulares nas vielas e implantação de programas socioeducativos destinados às crianças e adolescentes e jovens. A população reclama do aumento do número de usuários de droga e de tráfico. Não adianta só policiamento, a gente precisa da presença do poder público nos locais com alguns projetos que estimulem os jovens a sair dessa relação com o tráfico e o consumo de droga. Então, esse pedido foi feito, a próxima reunião faremos aí o acompanhamento, entre outros. A gente também está preocupado com a questão da Vila Arens, a presença aí do acompanhamento da guarda e tudo mais, mas também eu falei uma coisa que eu vou relatar aqui de público. A gente não é a favor de política higienista, aquela que fala, vou tirar todos os andarilhos, os pobres da rua. Não é isso. Eu verbalizei isso para os representantes da guarda que estavam ali, para o comandante. Nós temos que tratar com pessoas. E, nesse sentido, não é tirando, às vezes, o que a pessoa tem ali, que vai resolver o problema. Então, nós temos que ter ação completa, saber a origem dessas pessoas, devolver para a sua cidade se achar suas famílias, e não é só dando uma de vez em quando lá uma incerta no local para espantar aquelas pessoas que vão para outro lugar. A senhora permite uma parte? Pois vereadora? não, vereadora. Vereadora, eu faço parte da comissão que cuida, não é, desses moradores de rua, e nós nos reunimos todas as últimas quintas-feiras de manhã lá no Paço Municipal, e essa reunião ela é presidida pelo vice-prefeito, o Luiz Fernando Machado, e também pela doutora Cidinha, que é a secretária municipal de integração social. E vai ser realizado agora, está sendo organizado um fórum para detectar como será feita essa abordagem, enfim, como o Jundiaí poderá agir nesses casos. E é justamente isso que a senhora falou, porque grande parcela da população acha tem que acabar com isso, tem que acabar com o morador de rua. Não é bem assim. São seres humanos, tem que ser detectado o problema, o motivo pelo qual ele está aí, os encaminhamentos. Então, tudo isso vai ser discutido nesse fórum. Eu acho muito boa a fala de Vossa Excelência, e justamente é isso que nós estamos cuidando para não ser tirado das ruas dessa maneira aleatoriamente. bruta. Exatamente. Obrigada pela sua contribuição, vereadora, eu sei do seu trabalho, e a gente quer ir mais longe. Existe lá um pedido para que tenha uma outra localização do atendimento de apoio ao migrante, porque ficou lá concentrado no SOS. Nós aprovamos aqui convênio com o SOS, eu acho que a gente tem que exigir mais resultados da ação desse órgão que recebe verba para poder fazer uma política de acompanhamento dos moradores de rua, mas também eu tenho a impressão que a gente faz essa discussão. Na Conferência de Assistência Social, que eu estive presente, tinham representantes dos moradores de rua participando. Já existem propostas dentro das resoluções da Conferência de Assistência Social, dando diretrizes para o apoio que esse tipo de população precisa e que tratamento que a cidade vai dar. O fórum que vai ser criado, eu também tive notícia, eu acho que são iniciativas válidas, mas a gente nunca pode estar começando, a gente tem que dar continuidade com as coisas que já foram discutidas. Obrigada mais uma vez pela contribuição. E agora, nesse final de tempo, eu vou me ater aqui a um problema muito sério que aconteceu nesta semana que passou, concluímos isso na sexta-feira, e a gente está pedindo para o prefeito fiscalizar de uma forma regular e mais rígida a coleta dos resíduos de saúde pela empresa Tejofran. Nós fomos acionados aqui via radiodifusora na semana passada, durante a sessão, onde teve denúncia e o denunciante pediu para que nos acionasse, porque sabe do nosso trabalho de acompanhamento nas questões dos resíduos, do lixo de uma forma geral. E aí nós nos surpreendemos com uma situação inusitada. Por um problema pontual, omitido pela empresa até o último momento que a gente fiscalizou, mas ninguém esconde 2,3 toneladas de lixo do hospitalar, sem, assim, não é tão fácil esconder de repente. E nós detectamos
uma caçamba totalmente fugindo às condições sanitárias, às exigências sanitárias, escondidinha lá no aterro, lá no antigo aterro sanitário do CIAS, que é o consórcio que ainda existe lá por conta do chorume, os gases, e que ainda faz o transbordo de lixos de saúde, resíduos de saúde de Várzea e Campo Limpo, mas não de Jundiaí. Jundiaí, só para concluir esse assunto, se me permite, senhor presidente, Jundiaí paga uma empresa consorciada, são 3 empresas, a Tejofran coleta e tem que destinar esse lixo para um tratamento químico, ele é feito uma autoclavagem lá em Paulínia e depois destina os resíduos para o aterro sanitário de lá. E, para isso, tem que ter um transporte adequado. E o que nós vimos foi uma situação pontual, mas muito grave, porque demonstra a possibilidade da falta de capacidade da empresa Tejofran fazer esse tipo de trabalho. É um serviço essencial, é prioritário, e o lixo de saúde, os resíduos de saúde do Hospital São Vicente, eu vou dar um exemplo do Hospital São Vicente, mas certamente foram outros hospitais, o HU e outros serviços. Do dia 24, que foi sábado, foi coletado na manhã do dia 24 os resíduos do dia anterior. 24, 25, 26, 27, 28, dia 29, que esses resíduos foram destinados por causa da nossa interferência e foi destinado para o local certo. Então, não pode ficar fazendo manipulação desse lixo. Ele vai para um veículo e esse próprio veículo transporta para o tratamento químico. E isso não foi feito. Então, é uma situação grave que a gente já tomou providência junto ao secretário, questionamos, mas, como é do nosso perfil e hábito, nós transformamos isso num processo administrativo, queremos que o CONDEMA acompanhe, porque não pode acontecer de novo. Não pode uma falha mecânica quebrar o sistema de destinação de lixo. Não pode. Então, acho que a Tejofran é uma empresa grande e tem que arcar com a sua responsabilidade operacional, técnica e dos cuidados que necessitam tanto o meio ambiente quanto as pessoas que manipulam os resíduos sólidos. Então, era esta as minhas informações nesta manhã. Teríamos mais coisas a tratar, mas deixaremos para falar em outras oportunidades, assim que tivermos também elementos novos. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Usou a palavra a vereadora Marilena Negro. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Ana Tonelli. Peço dispensa do uso da palavra, vereador. Essa presidência dispensa o uso da palavra da nobre vereadora Ana Tonelli. Próximo vereador inscrito, vereador Dr. Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. O grande expediente, como sempre falo, é uma oportunidade de nós falarmos de assuntos mais abrangentes e não só atinentes à competência do Legislativo. Falando rapidamente, né? Em primeiro lugar, vamos salientar as reportagens feitas pelo amigo, pelo irmão Sidney Mazzoni, na coluna Letras de domingo no JJ, periódico local, onde, por muitas vezes, ele dá um toque ou nos orienta sobre alguns problemas ocorridos na cidade. Um deles é sobre o problema que está acontecendo num bar que tem na Antônio Borim com a Conrado Offa. Já fizemos alguns ofícios para a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, para que se verifique o que está acontecendo lá, bem como para a Secretaria de Finanças, para que veja se o referido bar, que está causando tanto problema para o entorno, lá para os moradores, está devidamente regularizado. Um outro tema a ser mencionado aqui trata-se do Consegue Centro, que nós chamamos Barão de Jundiaí. Tem sido feito um grande trabalho. Foi lançado agora um programa União de Forças, onde compareceram segmentos vivos relacionados à segurança da cidade e ao comércio. E quero parabenizar aqui o João Menandro por tomar atitudes dessas que façam com que a segurança tome um realce um pouquinho maior, e é um dos pontos que está preocupando muito o cidadão jundiaense. Aliás, é o primeiro ponto que preocupa o cidadão jundiaense e nós devemos, sim, levar em conta. Fala-se que o município não é responsável pela segurança,
Constitucionalmente, não. Porém, é aqui no município que os problemas começam a ocorrer, é aqui no município que se verifica o local dos problemas, é aqui no município que nós temos uma resposta mais imediata, razão pela qual, e nem vou insistir no assunto, uma vez que eu falo toda terça-feira, é sobre investimento na Guarda Municipal, dentre outros problemas que têm que ser sanados no tocante à Polícia Civil e à Polícia Militar. E agora, os senhores vereadores, fiquem sabendo que existia um projeto, tomara que não vingue, de acordo com a posição do delegado seccional, Dr. Jair Tossi Júnior, Dr. Paulo Afonso Bicudo, da extinção, pasmem os senhores, da extinção de 2 distritos policiais de Jundiaí. Seriam extintos o 6º e o 7º DP. Dr. Jair e Dr. Paulo Bicudo têm engendrado forças para que isso não ocorra, espero que realmente isso não ocorra, fala-se em falta de efetivo. Ocorre que não adianta extinguir distrito, é muito mais fácil investir na contratação e no concurso de pessoas habilitadas para esse mistério que é a segurança pública. Então, é uma coisa que nós temos que lutar contra essa extinção dos 2 distritos. Não dá uma cidade do tamanho do porte de Jundiaí deixar a população distante de uma delegacia de polícia, que é um órgão onde, durante 24 horas, atende e é a primeira porta aberta para os munícipes da cidade. Um outro assunto que também tem batido muito, a imprensa tem falado bastante, sobre os problemas das calçadas em Jundiaí. Eu acho que isso deve ser verificado, realmente é um problema grave. Temos várias vítimas desse tipo de problema em calçadas em Jundiaí, e eu acho que isso daí poderia ser verificado. Um quinto assunto seria a ligação do final da Avenida 9 de Julho com o lado de lá da Via Anhanguera. Serão construídos um shopping do lado de cá, um do lado de lá, mas não devemos nos ater só a isso daí. E sim que essa ligação é necessária por causa da rodoviária no local. Isso já devia ter sido previsto, já devia estar em andamento, e isso causa um problema muito grande para as pessoas que querem se dirigir a São Paulo, e causa um problema indiretamente para o trânsito, onde você tem que passar, né, descer a Messina, dar toda a volta, pegar 14 de dezembro lá embaixo, ou outro tipo de situação. Eu acho que, às vezes, a cidade cresce, mas tem que ser antecipada a visão do crescimento dessa cidade. Tem que ser estudado o que vai se fazer com a vinda desses 2 empreendimentos imobiliários, um shopping center, né, 2 shopping centers. Eu acho que isso daí tem que ser levado a sério, que foi um problema, mudando agora o foco, do CDP, que está sendo o problema do atraso do CDP, que foi a falta de visão para se fazer uma alça de acesso. Não dá para a Polícia Militar e a SAP vir com presos do interior ou da capital e passar no meio de um bairro, passar por baixo do viaduto, ou ter que ir até Cajamar para voltar. Então, o CDP hoje, internamente, ainda faltam uns 20% de obra, acredito que mais um mês ele se complete. O problema é que essa alça de acesso vai atrasar a abertura e a inauguração desse CDP. Permite uma parte. Opa, 2. Presidente, por favor. Obrigado, nobre vereador. Permite uma parte? Claro. Obrigado. Só queria parabenizá-lo e contribuir com a sua fala e lembrar que ainda no ano passado estive com Vossa Senhoria lá, nós 2 cobramos a alça, falamos e ninguém ouviu a gente, né, presidente? É uma pena. Mas parabéns pela sua fala. Obrigado. E essa cobrança, além do ano passado, foi feita no começo do ano passado também por mim. Falei, se não tiver uma alça de acesso, não dá para chegar com preso lá. Aí estamos no final, com a obra quase completa, e estamos sem alça de acesso. Desculpa, vereador. Não, peço uma parte, vereador. Pois não. Na verdade, Vossa Excelência tem razão na colocação, mas eu quero ser um pouco mais duro, porque também esqueceram a alça de acesso quando fizeram a nova rodoviária. E ali é em Anhanguera, não é Bandeirantes. A Bandeirantes tem uma nomenclatura de ser uma autoestrada, então não é qualquer lugar que você pode estar criando retorno. A Anhanguera já não tem essa classificação. Portanto, poderia ter sido feito quando terminaram ali, ou quando estava em projeto a rodoviária 5, 6, 7 anos atrás. E de lá para cá, a gente está vendo que tem que esperar chegar iniciativa privada para daí pedir para eles para construir. Ou seja, e o governo do Estado? Vai botar o que ali? Né? E a alça de acesso para o cadeião, para o CDP? Quer dizer, o CDP
CDP já nasce lotado, né? Porque já vai chegar lá, vai estar lotado. Super lotado. Aí já não tem alça de acesso. E aí, assim, esqueceram, poxa, no setor público não pode esquecer de tanta coisa óbvia assim. Então, eu quero ser um pouco mais duro em dizer que cobraram tanto, foram tão rápidos em querer definir o local e depois não colocaram no projeto fazer toda a forma de entrada e saída no CDP. Vossa Excelência tem razão em estar cobrando. Obrigado. E também isso deveria ter sido pensado bem antes, até porque perdeu-se mais tempo, porque ficou 2 anos embargado. Então, tiveram 2 anos a mais para se pensar nisso. Eu não sei o que ocorre lá, parece que falta uma desapropriação, só que isso, o problema indiretamente vai atingir o bairro do Anhangabaú. Enquanto não se inaugura o CDP, não se desativa o cadeião do Anhangabaú. Está complicado lá. O preso, ele é preso até aquele momento que ele vai para a cadeia. Depois disso, ele tem que ter um mínimo de dignidade. E garanto aos senhores, entrei várias vezes naquela cadeia, em rebeliões, em conversas, em negociações, em sequestros de cárcere privado, sequestros de carcereiros, é inabitável. Não existe recuperação no sistema prisional brasileiro no geral, particularmente no de Jundiaí. Outra, um cadeião não é para abrigar o preso definitivo. Um cadeião, ele só abriga preso provisório, ou seja, aquele que não tem condenação. Quantos presos nós temos lá com condenação definitiva e não são transmudados, deslocados para CDPs? Então, o CDP é provisório, mas ele tem uma estrutura um pouquinho melhor de abrigar alguns que sejam definitivos, né? Aí o definitivo seria na penitenciária, etc. e tal. Mas tem uma condição um pouquinho melhor. Na situação da cadeia local, é um problema para os presos, é um problema para os funcionários da cadeia, é um problema para a população que visita os presos, ou seja, essa alça de acesso que não foi planejada e teve-se tempo suficiente de se planejar isso daí, como teve tempo suficiente de se planejar 2 viadutos, ida e volta, no meu caso, sou leigo nesse assunto de engenharia civil, no tocante a nós passarmos por cima da Anhanguera, que tem causado um transtorno de trânsito. Então, quer dizer, eu acho que o poder público, e não culpo o poder público municipal, nem estadual, nem o federal, eu acho que as pessoas que estão lá, os técnicos, têm que verificar esse tipo de problema, porque o que acarreta de problema posterior, às vezes não se dá tempo de corrigir a tempo. Ocasião em que nós temos tendo agora um problema de acesso à Anhanguera, um problema de acesso ao CDP, e o CDP é um problema de segurança. Não dá para passar com preso por ali e passar no meio do bairro, colocando a população insegura. Só mais um segundinho, senhor presidente. Uma outra coisa é sobre a falta de adesão dos jovens à tirada do título de eleitor. Todos nós sabemos que, dos 16 aos 18 anos, o voto ele é facultativo. O que eu estou achando, e continuo batendo nisso, é a falta de consciência do nosso jovem de participar da política. Eu acho que antigamente, pelo menos na nossa época, participávamos dos DCS, dos CAs, né, o Centro Acadêmico, Diretório Central de Estudante. Acho que havia uma participação muito maior. Acho que a juventude de hoje ela está se alijando por conta própria um pouquinho da participação política, tudo isso por falta de consciência. Cabe a nós, os pais, cabe aos educadores, que orientemos os nossos filhos para que eles participem da política local. Um outro fato, e faço questão de constar aqui, é do senhor Marcelo Balzan, é o ex-presidente do Conselho Municipal do Idoso, onde ele fala que os animais têm mais valor do que o idoso. Em Jundiaí, nós temos 45 mil idosos, nós tínhamos uma delegacia de proteção ao idoso, aqui ele fala de uma forma veemente, mas de uma forma justa e perfeita, de uma forma séria. Nós criamos, vai haver um setor de combate ao crime contra o animal, mas deveria haver também uma delegacia especializada, como existiu anteriormente, dos crimes contra o idoso. Nós tivemos uma morte há uns 40, 45 dias atrás, um idoso que foi deixado pela sua família. Isso está sendo apurado pura e simplesmente. Para você lidar com a mulher, com o idoso, com o adolescente infrator, com o adolescente vítima, você precisa de equipes especiais. Não é qualquer policial que sabe tratar desse tema. Eu acho, sim, importante a volta da delegacia do idoso, bem como a manutenção da delegacia de proteção aos animais, bem como uma delegacia específica para criar do adolescente e do jovem, da criança e do adolescente. Espero que nós consigamos isso. É um pedido de grande importância, assim como o meio ambiente. Nosso município hoje
ele já foi uma regional de polícia, não é mais. Estamos pedindo o retorno da regional de polícia, estamos organizando Campinas, e para a Polícia Militar também. Tínhamos o CPA e a regional em Jundiaí. Hoje nós não temos mais. Fizemos um apelo. Calma, vereadora, estava lá fora e está reclamando do horário. Fizemos um apelo para que retornem esses mecanismos policiais. E o último é um projeto Preparando o Futuro da BCJ, em parceria com a Nara Franco, de grande importância, porque pega 87, já credenciou 87 jovens de 14 a 16 anos, ou seja, sai com uma formação acadêmica, sai com um futuro preparado. Haverá agora em maio uma nova turma, com custeio dos alunos em curso de nível superior na Faculdade Luiz Rosa, encaminha para o curso superior uma campanha de Natal, uma campanha de inverno, uma campanha de fraldas e assistências diversas, buscando sempre o atendimento aos mais necessitados. Então, meus parabéns aqui à BCJ por esse programa Preparando para o Futuro. Eu acho que o Legislativo deve ajudar essa entidade a, pelo menos, a divulgar os seus intuitos. Obrigado, desculpa o atraso. Muito agradecido, senhor presidente. Muito bem, usou a palavra o vereador Dr. Paulo Sérgio Martins e o próximo orador inscrito, o vereador Durval Orlato. Uma questão de ordem, enquanto o vereador se dirige, senhor presidente, até a tribuna. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, lembrando a Vossa Excelência que hoje, embora eu não estivesse inscrita, mas eu abri mão da minha fala, eu fico todas as sessões até o fim. Realmente eu estava lá fora. Só que nós temos aqui em todas as dependências da Câmara os monitores e um serviço de som. Então, nós podemos até reprisar na íntegra o que os companheiros falam da tribuna. Não significa descaso quando nós não estamos no plenário, né? Apenas há necessidade, de vez em quando, de nos ausentarmos, mas nem por isso a gente está fora, não é, de tudo aquilo que acontece aqui no plenário. Obrigada, presidente. Pois não, vereadora Ana Tonelli, nós acompanhamos o seu trabalho e sabemos que nos bastidores estamos trabalhando e atendendo também as demandas, as necessidades da sessão decorrente. Com a palavra, nobre vereador Durval Orlato. Obrigado, senhor presidente. Eu queria ocupar a tribuna hoje para dizer alguns assuntos importantes, uma informação, inclusive, para a população de Jundiaí. Amanhã, eu, o Eliseu Silva Costa, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, estaremos em Brasília conversando com o ministro da Educação, Fernando Haddad, a respeito da Faculdade Pública do Trabalhador. Nós queremos que venha para Jundiaí uma universidade pública ou a extensão de alguma outra universidade pública já existente no estado de São Paulo, para que nós possamos dar ao trabalhador, aos seus filhos, a oportunidade de estudar numa universidade federal. Com esse intuito, nós estivemos lá no 1º de maio, uma bela festa, milhares de pessoas, anunciamos isso, começamos a passar o abaixo-assinado, foi muito importante, e quando fui deputado federal, apresentei um projeto de lei nesse sentido, criando uma uma universidade regional aqui, pública federal. Óbvio, não fui reeleito, projetos dessa natureza acabam sendo arquivados depois da não reeleição, portanto, uma iniciativa que a gente já vem lutando há muito tempo e agora encontrei um bom parceiro, que é o Eliseu, e está, inclusive, cedendo parte da sua área no clube de campo para propiciar essa oportunidade aos trabalhadores. Mas a gente vai tocando um pouco mais nesse assunto em breve. Também a questão do plano diretor, foi anunciado aqui a audiência pública para o dia 12 de maio. Recebemos ontem o plano diretor, não temos nem pareceres na mão, não temos ainda os mapas à disposição, e já foi marcada a audiência pública para o dia 12 de maio. Bom, deve ser para apresentar o plano diretor para os vereadores, né? Porque num curto espaço de tempo a prefeitura
ficou 4 meses, junto com a comissão do plano, junto com o CONDEMA, e agora, em pouco mais de 7, 8 dias corridos, os vereadores deveriam estudar tudo isso para se preparar para uma audiência pública e emitir a sua opinião. Então, quero crer que seja apenas uma audiência pública para fazer a primeira apresentação do plano diretor, e com o decorrer das emendas, com o decorrer das discussões, que até a semana que vem fica um tanto difícil apresentar tudo, porque ele nem está ainda apto a recolher e receber emendas, nós sentimos muito por isso. Queremos fazer mais debates, sem dúvida alguma, mas eu entendo que pelo menos 15, 20 dias para frente deveria ser marcada essa audiência pública. Agora, é quase que inevitável ter uma segunda audiência pública, até porque essa primeira vai ser uma exposição. Eu diria, como é que nós vamos posicionar numa audiência pública, pró ou contra alguma coisa, se a gente não estudou como devia? A gente tem que vir aqui, ouvir as pessoas, né? Depois temos que fazer nossas emendas, nossos debates e apresentar as emendas. Ora, as emendas precisam passar por uma audiência pública, até para receber o parecer jurídico lá. Se for rejeitado em plenário ou não, é outra história, mas precisa ter audiência pública. Então, inevitavelmente, teremos 2 audiências públicas, o que eu acho positivo. Eu estou apenas aqui registrando que poderia ter sido dado um pouco mais de tempo. Mas 2 audiências públicas são sempre bem-vindas, né? Mais debate é sempre bom. Queria também falar a respeito de segurança pública. Eu venho insistentemente dizendo que o prefeito Miguel Haddad precisa contratar mais guardas municipais. O prefeito Miguel Haddad não pode imaginar que contratar 20 ou 30 guardas por ano, treiná-los, é suficiente para repor todos aqueles guardas que se aposentaram, estão afastados por um motivo ou outro, e a cidade de Jundiaí tem um dos menores índices de guarda por habitante comparado com as cidades da região. Ora, como é que nós queremos dar segurança de fato? Fazer a parte da prefeitura. O governo de estado sabemos que não faz a parte dele. Polícia Civil, Polícia Militar estão aí desamparadas, desestruturadas, com baixos salários e com um efetivo muito baixo para dar cobertura naquilo que devia. A prefeitura, portanto, pode fazer a sua parte na questão da segurança pública de maneira suplementar, se contratar mais guardas municipais, principalmente se der, pelo menos, atingir o número dos guardas municipais por habitantes do município. Então, desta forma, eu entendo que não dá, 20 ou 30 por ano é muito pouco. Eu venho insistindo que neste ano, senhores vereadores, neste ano de 2010, o prefeito deveria chamar pelo menos 100 novos guardas municipais, já tem concurso aberto, para fazer com que esses guardas sejam treinados até por empresas contratadas para essa finalidade, preparar os guardas para colocarem nas ruas, para poder dar uma segurança mais adequada aos cidadãos jundiaenses. Eu acho que isso é o mínimo de uma cidade que tem 1 bilhão de orçamento e 350 mil habitantes, ou seja, uma cidade que tem um orçamento rico comparado às outras cidades do estado de São Paulo e do Brasil. Basta a gente lembrar que Jundiaí está sempre ganhando prêmios de arrecadação, um dos maiores PIBs do estado, e nós não temos uma guarda municipal à altura desse potencial que nós temos. Portanto, dá para contratar sim, dá para pagar os salários, e é nesse sentido que nós estamos insistindo com o prefeito que ele faça a sua parte. Isso é possível. E, falando em PIB, eu gostaria também de retomar que nós estaremos amanhã em Brasília, eu, o Eliseu, presidente dos sindicatos metalúrgicos, para conversar com o ministro Fernando Haddad. Nós vamos tratar da Universidade Pública Federal para a nossa região de Jundiaí. Quando fui deputado federal, já coloquei um projeto, o projeto tramitou por algum tempo, depois não fui reeleito, portanto, projeto arquivado. Mas é uma iniciativa que já venho tendo há muito tempo. E o companheiro Eliseu, recentemente, disse, olha, na sede de campo, temos lá uma área muito grande que pode ser doada, aproveitar aquela infraestrutura toda para fazer a Universidade Pública do Trabalhador, que é um nome que nós já estamos tentando batizar dessa universidade que traremos para a nossa cidade, para a nossa região.
Jundiaí, Várzea, Campo Limpo, Itupeva, Bragança, Louveira, tem aqui Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha, Atibaia, Itatiba, tantas outras cidades aqui do entorno que serão beneficiadas diretamente. E nós vamos dar sequência a essa iniciativa que já tive há 5 anos atrás. Vamos dar sequência com um grande abaixo-assinado que estamos passando em todas as fábricas aqui da região, mas vamos também para as ruas, vamos também para os bairros, vamos também fazer com que todo cidadão se comprometa a preencher uma folha, dizendo, olha, nós queremos realmente, já passou da hora da cidade que tem um PIB como o nosso, não ter uma universidade pública federal, a Universidade do Trabalhador, que é o batismo que estamos dando para essa universidade, que traremos para a nossa região. Nesse sentido, eu entendo que terá uma grande adesão de toda a região, como sentimos lá no 1º de maio. Na Festa do Trabalhador, nós anunciamos naquele ato político que estaríamos em Brasília amanhã. E estaremos, de fato, vamos conversar com o ministro Fernando Haddad e vamos protocolar essa intenção, né, vamos protocolar essa destinação de área e até, se houver alguma outra área, como há, pública federal na nossa cidade ou na nossa região, pode ser utilizada também. De repente, precisa de uma área maior. Eu solicitei que fosse incluído no plano diretor aquela área que vai da Duratex, na Avenida Antônio Frederico Ozanam, até a divisa com Várzea Paulista, tem mais de 200 mil metros, pelo menos 100 mil metros ininterruptos, ao longo da ferrovia, que é área pública federal. E essa área pública federal, caso a área da sede do Clube de Campo dos Metalúrgicos não seja suficiente, também tem essa região que o governo pode se utilizar, porque já é uma área sua. Então, nesse sentido, eu entendo que é muito importante a nossa ida lá e a adesão de toda a sociedade a esse projeto, essa frente que estamos criando e que, dessa vez, só vai parar com a universidade pública aqui em nossa região. Então, eu conto com o apoio de todos os ouvintes que, nesse momento, nos acompanham pela internet, a todos aqueles que nos ouvirão pela rádio mais à noite. Enfim, precisamos de ajuda, porque agora é para valer, vem de fato. Né? As outras tentativas elas foram seccionadas, não foi possível dar o segmento que gostaríamos, mas nós estamos retomando com força total, porque eu já estou nessa luta, como disse, há mais de 5 anos, fora outros que também já tomaram essa iniciativa no passado. Mas dessa vez a força é muito maior, porque o PIB da cidade de Jundiaí é muito grande, superior a tantas outras cidades, né, e regiões, inclusive, que têm um PIB muito menor, mas já tem a sua universidade pública federal. Nós vamos exigir a nossa, então. Contamos com todos vocês. Muito obrigado. Muito bem, usou a palavra o vereador, nobre vereador Durval Orlato, expondo aí dos valores da necessidade de investir na educação. Parabéns. Essa presidência quer registrar também, no decorrer desse trabalho, que nos acompanha o pastor Isaac dos Santos, grande evangelista, que tem ganhado aí vidas, recuperando aí para a sociedade, primeiro para a salvação do Evangelho de Jesus. Também quero registrar a presença da Cleide de Lima da Silva. Cleide, uma grande líder no trabalho social, tem ajudado muito os bairros da periferia, como Sorocabana, os bairros mais carentes, como São Camilo, do nosso vereador José Dias. Ela tem feito um trabalho brilhante lá também, junto com a dona Edith. Portanto, quero deixar registrado que estão acompanhando os trabalhos já há um grande horário aqui, a Cleide, principalmente desde praticamente de manhã, e aqui junto com o pastor Isaac. Bem-vindo, é uma honra tê-los aqui na sessão deste dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, eu cometi uma injustiça, mas foi involuntária. No início da sessão, nós dedicamos, inclusive, a sessão de hoje, com a anuência do presidente da Casa, o vereador Tico, o aniversário da nossa diretora legislativa, a senhora Vilma. E também hoje está aniversariando mais uma servidora aqui da Casa, é a Neide. Então, queremos também desejar a ela, e que fique consignado aqui na ata desta Casa, o aniversário da Neide, uma servidora também já de longa data aqui da Casa, muito importante, como todos o são. Muito obrigado, presidente. Muito bem, está deferido também a sessão sendo dedicada extensiva à Neide. Aliás,
Eu fico imaginando, Ana, o que seria de nós sem esses funcionários, né? Que tem nos dado toda a assessoria, nos orientado, principalmente eu, né? Que sou recente aqui, você com uma experiência enorme, tem me ensinado muito, e esses funcionários também. Agradeço a Deus pela vida de cada um, a Vilma, a Neide, que possam prosperar mais e viver muito, com muita paz e saúde, com a bênção de Deus. Próximo vereador inscrito, vereador José Dias. E até em nobre vereador. Senhor presidente, senhores e senhoras, os vereadores aqui da casa, público presente, como a nossa companheira nobre Ana Vicentina Tonelli citou os nomes das aniversariantes, e eu agradeço também de coração, presidente, a Vilma e a Neide são pessoas que realmente sempre nos deram o apoio total para cada um de nós aqui dentro desta casa, especialmente aos vereadores, aos companheiros, companheiras. Isso é um orgulho muito grande. Então, portanto, parabenizo por essas duas pessoas que estão aniversariando, mais um aninho de vida a cada um deles. Senhor presidente, senhores vereadores, como hoje nós temos aqui, eu só vou fazer um agradecimento, né? De um trabalho que foi desenvolvido no Jardim São Camilo e Vila Aparecida, e agora dia 1º de maio. A reivindicação, ou seja, as reivindicações para a melhoria do trânsito público, que estamos aqui, como Vossa Senhoria sempre se mostra disposto a nos ajudar, e contando mais uma vez com vossa presteza, ressaltando-se que esse vereador, sempre cumpridor de seus deveres, está sempre atento às reivindicações dos munícipes. Procedendo o devido encaminhamento destas juntas às secretarias competentes, valendo dizer que, inclusive, mantém contato direto com a secretaria, através de reuniões com diretores técnicos, e também sendo certo que muitas reuniões foram realizadas com este vereador, a Associação de Moradores do Jardim São Camilo, a Associação dos Moradores de Vila Aparecida, e com os moradores também da região. Vale dizer ainda que os assuntos abordados em tais reuniões versam sobre a troca de micro-ônibus antigos com mais de 10 anos de uso, por ônibus maiores, quais sejam os convencionais, e que estes ofereçam à população mais conforto, qualidade, higiene e segurança. Além destes itens, tais reuniões versaram também sobre a cobertura de abrigos, além de implantação de mais horários de ônibus aos finais de semana e feriados, uma vez que aos sábados, a partir das 14 horas até as 23 horas, os coletivos só passam a cada 60 minutos, e isso se repete aos domingos e feriados. Desta forma, seria conveniente que o tempo de espera seja reduzido para o máximo 30 minutos. A população participativa cobra seus direitos perante as autoridades competentes, junto com este vereador que está em seu 4º mandato, tantas melhorias no transporte coletivo dessas regiões acima citadas. Esclareço-se que muitos desses pedidos foram conquistados com a cobertura de 6 abrigos na Avenida Fernão Dias Paz Lemes e na Rua Areias, próximo da Escola Estadual Dr. Eloy, sendo 5 abrigos na Fernão Dias e 1 na Rua Areias, próximo à Escola Estadual Dr. Eloy Chaves. Portanto, agradecemos a Secretaria de Transporte, a administração, senhor prefeito Miguel Haddad, e por aí nós vamos indo com o trabalho daquela região. Agora também foi feito um outro ofício 284/2010, a implantação do sistema cartão integração, ou seja, temporário, temporão ou inteligente. Mas a nossa discussão, a nossa
reuniões foram para este nome inteligente, né? E com Vossa Senhoria, sempre que nos mostra, nos ajudar, tem com certeza, solicitamos estudo para viabilizar a implantação de todo o sistema do cartão integração, permitindo aos cidadãos usufruírem do transporte coletivo de Jundiaí com mais tranquilidade, economia de tempo e segurança. A reivindicação, ora apresentada, nasce da necessidade dos usuários de transporte coletivo terem o devido retorno ao atual valor da passagem do ônibus em Jundiaí. Ressalte-se que aos usuários reclamam que permanecem por longo período nos pontos de ônibus, sendo certo que não pode utilizar outro coletivo, o qual permitiria encurtar o trajeto objetivado, pois para isso teria que arcar com o pagamento de mais uma passagem. Assim, os mesmos que submetem à espera nos terminais para embarcar no próximo ônibus, com a espera de até 40 minutos ou mais, principalmente em horários de pico, valendo ressaltar-se que os finais de semana a situação piora, já que a espera chega a ser de até 60 minutos. Salientamos que atualmente na região do Jardim Tarumã, Jundiaí-Mirim, Vila Aparecida e Jardim São Camilo, os moradores são prejudicados pela falta da possibilidade de descerem de um ônibus para usarem outro, pois dobraria o valor da passagem. Verificar-se diariamente muitos munícipes reclamam do alto tempo de viagem de ônibus. Assim, a solução seria a cobrança de uma passagem por um determinado tempo em que estes poderiam utilizar a linha que fosse melhor e mais conveniente e mais rápida. Usando o exemplo de um morador que parte do Jardim São Camilo, Jardim Tarumã e Vila Aparecida e pretende ir efetuar seus pagamentos de contas de IPTU, da DAI, então nós sabemos que, entre outras, o tal morador teria de embarcar no coletivo que tem como destino o Terminal Vilares, e lá chegando o mesmo teria de embarcar em um coletivo que tem como destino o Terminal Hortolândia, posteriormente embarcar em outro coletivo até chegar em seu destino final, o caso em tela, a prefeitura no qual estou citando, daquela área. Ou seja, o cidadão perde muito tempo com esse percurso. Assim, o vereador Zé Dias reivindica, em nome dos moradores da região acima citadas, a implantação do aludido cartão, o qual permitiria que o usuário pudesse embarcar e desembarcar em qualquer ponto da cidade pelo período de 1 hora, pagando tão somente por uma passagem. Vale dizer que o usuário poderia ter a opção de embarcar em qualquer ônibus, conforme já mencionado, minimizando consideravelmente o tempo de suas viagens, não havendo necessidade de adentrarem em terminais quando não necessário for. Vale ainda dizer que após várias reuniões com os moradores Jardim São Camilo, Jardim Tarumã e Jundiaí-Mirim, que se manifestarem totalmente descontentamento em relação ao transporte coletivo de nossa cidade, uma vez que alegam que pagam caro demais pelas passagens, em contrapartida não obtém a devida atenção das autoridades competentes, no qual for reclamado comigo também, então eu estou dentro desta forma de cobrança. E por muito tempo, nos pontos de ônibus, muitos desses, crianças, pessoas idosas e deficientes e gestantes. Desta forma, este cartão facilitará a vida dos usuários nas linhas de número 703, 704, 705 e 720, que, como tem destino o terminal Via Hortolândia, Parque da Cidade, DAI, Prefeitura, Faculdade, Unip, Terminal Secap, Distrito Industrial, Terminal Eloy Chaves, Parque Almerinda Chaves, Fazenda Grande, Jardim Novo Horizonte, Parque Residencial. Lembramos que com a implantação deste cartão para as linhas que atenderem ou atendem as citadas regiões, esta poderia também ser estendida para toda a cidade em futuro próximo e de maneira gradativa, levando qualidade de vida praticamente ou com praticidade e economia aos munícipes. Então, foi enviado esse ofício para o secretário Roberto Salvador Scaringella, secretário de Transportes. E nós temos também, senhor presidente, um ofício também, se o senhor me permite, é aqui, pavimentação asfáltica, que foi mandado alguns dias atrás,
para o nobre companheiro Eduardo Pereira, prefeito municipal de Várzea Paulista, Prefeitura Municipal de Várzea Paulista. Através do presente contando com a presteza de Vossa Senhoria dessa Prefeitura, solicitamos que seja efetuada a pavimentação asfáltica e instalação de galerias pluviais e construção de calçadas e guias na Avenida Jalma Françon Reinaldo, conhecida como a Estrada da Boiada, situada entre as Avenidas dos Manacás, em Várzea Paulista, se estendendo até os bairros Santa Gertrudes e Jundiaí. Tal reivindicação se faz necessária devido à necessidade de prover aos moradores da região condições dignas de ruas para transporte de seus veículos. Conforme diversos relatos dos moradores dos bairros Jardim Bertioga, Jardim Itália e região, um minutinho só para concluir, senhor presidente, e região, muitos chegam a percorrer um trajeto de 8 quilômetros a mais do que o necessário, pois nos dias de chuva essa avenida fica intransitável, em certos pontos prejudicando assim a toda a população da mesma. Nos dias de estiagem a reclamação é por conta do pó, levantando um pó terrível e com certeza muitos buracos ali existentes, que causam também doença aos moradores. E salientamos que com a conclusão desta avenida haverá contribuição com o descongestionamento da região central de Várzea Paulista, principalmente dos bairros de Vila Gapiama, Vila Cristo, em Jundiaí, trazendo benefícios às duas cidades. Por isso, pedimos que a Prefeitura de Várzea Paulista se solidarize com os moradores, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, dentro dos parâmetros da lei, e promova a pavimentação asfáltica dessa avenida por inteira, proporcionando aos moradores de ambas as cidades, sendo que muitos vão para outro município trabalhar em condições melhores de qualidade de vida. Desta forma, senhor presidente, foi encaminhado em caráter de urgência para devidas providências, maneira de proporcionar bem-estar e dignidade à população. Então, senhor presidente, como já passou um pouco do tempo, eu agradeço a Vossa Excelência, agradeço, senhores vereadores, o público aqui presentes, né? E a gente agradece a Deus, primeiramente, que numa sessão dessa tão tranquila, nesta manhã, aqui nós estamos aqui, a vereadora Ana Vicentina Tonelli, ligadinha no vereador Zé Dias aqui, né, fazendo um discurso nessa tribuna, eu fico muito feliz. Tenho de agradecer também ao nobre companheiro Silverman de Santa Gertrudes, também está com atenção especial, principalmente o presidente desta casa, o nobre companheiro Enivaldo Ramos de Freitas, que é uma honra falar esse nome aqui, esses nomes que nós citamos, e da vereadora que está atenta ali também, né, no trabalho dela, que é a vereadora Marilena Perdiz Negro. Vilminha, eu parabenizo você. Eu falo você, Vilma, você com toda essa amabilidade, esse jeito especial, esse carinho que você tem com todos os funcionários, principalmente com os vereadores. É uma honra para esse vereador desejar que todos esses anos que passaram, com certeza, foram de grande forma, para que a Vossa Excelência possa falar, porque eu já, com todos esses anos que você tem aqui na casa, você merece um título de todos os vereadores. Mas isso é uma forma de agradecer muito a Deus. E o futuro nos pertence, né? Não sabemos o dia da manhã, mas até nesse momento, que Deus o abençoe, né? Que você continue essa menina que trabalha, essa menina que cuida dos seus deveres, das suas formas de trabalhar, da sua forma de conduzir seu lar, né? Forma de conduzir os trabalhos dentro desta casa. E eu digo também para a Neide, uma menina competente dentro desta casa, também desenvolvendo um trabalho brilhante. Eu agradeço a Deus e a todos os funcionários aqui da casa, né, funcionárias e funcionários, porque eu tenho tudo isso que eu conquistei até hoje, eu devo a cada um dos senhores e senhoras. Então, Zé Dias tem um trabalho, mas se não for um grupo especial como são vocês, o que será do vereador Zé Dias? É muito lento, vai devagar, coisa e tal. Então, tudo isso daí, para mim, é um orgulho. Parabéns, e eu fico muito feliz por mais essa sessão, e essas, com certeza, são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, usou a palavra o nobre vereador José Dias. O próximo vereador inscrito é o nobre vereador Silvio Hermani. E até o nobre vereador. Senhor presidente, ocupando a mesa, vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereadora
Marilena Perdiz Negro, vereador José Carlos Ferreira Dias, vereadora Ana Vicentina Tonelli, público que nos ouve, ao vivo ou através da retransmissão dessa sessão, ocupo a tribuna para falar de algumas solicitações. Fiz um requerimento solicitando à Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL, realinhamento e substituição de postes localizados na rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, trecho entre os quilômetros 50 e 59. Temos feito insistentes pedidos em prol da iluminação da Estrada Velha de São Paulo, rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, e um dos argumentos utilizados é que há muitos postes que estão desalinhados, invadindo propriedades particulares, postes de madeira, enfim, de uma maneira assim extraoficial, o representante da CPFL argumenta que isso não é motivo para não iluminar a Estrada Velha de São Paulo, já que há muitas estradas, inclusive no município de Jundiaí, que são providas de iluminação pública em postes de madeira. De qualquer forma, achei por bem oficiar a CPFL quanto a esta solicitação, para que a mesma responda aquilo que me responde extraoficialmente, para que, de fato, a gente cobre essas providências por parte do poder público municipal, ou de quem quer que seja. Também fiz um requerimento de congratulações com a Associação de Preservação da Memória da Companhia Paulista e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Paulista pela passagem do Dia do Ferroviário no último 30 de abril. Também tive a oportunidade, na última sexta-feira, de participar de um evento comemorativo aos 10 anos da CELME, Centro de Educação e Lazer da Melhor Idade. Daqui mando também um abraço para o Eusébio, para o Celinho, para o Carlos Toniello, para o Admilson, pessoas que tive a oportunidade de conhecer quando foi colocado em votação um projeto de lei em que a prefeitura do município de Jundiaí desapropriaria aquela área para que fosse incorporada ao nosso patrimônio municipal. E, naquela ocasião, como achei que era um valor muito alto, fiz questão de, durante 3 horas, conhecer todas as dependências para ver se realmente aquele projeto seria bom para o município. E saí convencido de que aquele projeto era bom, que o município de Jundiaí tinha que abraçar aquela área para que ela não se deteriorasse ainda mais, e a gente vê tanta coisa boa que foi implantada ali, né? A gente vê o Poupa Tempo, nós temos ali a CETRANSP, FATEC, enfim, a manutenção do Museu Ferroviário e tantas outras coisas que ainda podem ser implantadas ali. E tive a oportunidade de conhecer essa associação que, usando de métodos de heroísmo, impediu que o nosso patrimônio ferroviário fosse levado embora do município de Jundiaí, e sabe-se lá hoje onde estaria esse patrimônio. Então, a gente teve também a oportunidade, na outra gestão em que fui vereador, de homenagear também essa associação e todos os ferroviários de Jundiaí com a medalha Petronila Antunes. Uma outra indicação feita por esse vereador, solicitação de reurbanização dos núcleos de submoradia do Jardim Santa Gertrudes,
No Jardim Santa Gertrudes, nós temos 3 núcleos de submoradia, localizados as ruas Wagner de Souza, Ricardo César Fávaro e Antônio Tacildo Vion. Há anos, os moradores e aquela comunidade anseiam por essa reurbanização, e nós esperamos que a FUMAS, de fato, realize essa reurbanização dos 3 núcleos e acomodando as 3 comunidades em uma área junto ao Jardim Santa Gertrudes, pois é ali que eles realmente se incorporaram à comunidade local e são pessoas queridas por todos. Ali também suas famílias se estruturaram, tanto nos estudos, quanto em relação a locais de trabalho, e mais uma vez insisto que a FUMAS reurbanize esses 3 núcleos. Gostaria também de fazer um esclarecimento ao vereador que me antecedeu, o vereador José Carlos Ferreira Dias. A antiga Estrada da Boiada, a Avenida Gema Frasson Reinaldo, que é uma homenagem, inclusive, à genitora de um dos funcionários dessa casa, né? A gente carinhosamente chama de Juca, mas o nome dele não é Juca, é o motorista, o Reinaldo. O nome do motorista? Luiz Carlos Reinaldo. Está aqui me esclarecendo a Vilma. Ela é mãe também do falecido José Roberto Reinaldo, que já foi uma denominação de via aqui no município de Jundiaí, e nós fizemos uma redenominação, mas esse nome já tem projeto de lei denominando uma outra via no nosso município. Enfim, Gema Frasson Reinaldo, essa avenida, ela faz parte integralmente do município de Jundiaí. Sempre houve uma dúvida, né? Falava-se que metade da estrada, nesse trecho da Estrada da Boiada, Avenida Gema Frasson Reinaldo, era metade Jundiaí, metade Várzea Paulista, mas não é isso. O que é metade Jundiaí, metade Várzea Paulista, é a Rua dos Manacás, que faz parte do Jardim Aimoré, em Várzea Paulista, e vai em direção ao Jardim Bertioga. Ali, sim, houve a pavimentação integral, tanto da metade de Várzea Paulista, quanto da metade de Jundiaí, que faz, inclusive, fundos com algumas propriedades do Portão do Castanho. Mas a Avenida Gema Frasson Reinaldo, que tem aproximadamente 700 metros, é um trecho muito curto, mas nós há muitos anos estamos pedindo essa pavimentação, porque além de beneficiar moradores de Jundiaí e Várzea Paulista, inclusive com a implantação do campus jordaniano, onde era o antigo hospital psiquiátrico em Várzea Paulista, nós temos um grave problema. Nós tivemos a recuperação da rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, a Estrada Velha de São Paulo, melhorou muito, mas quando chove, nós temos uma enxurrada, um barro proveniente da Estrada da Boiada, que acaba invadindo o leito carroçável da Estrada Velha de São Paulo, tornando esse trecho ainda assim perigoso. Então, por tantos motivos, realmente a Avenida Gema Frasson Reinaldo merece essa pavimentação. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, usou a palavra o nobre vereador Silvio Hermani, sendo este vereador o último vereador inscrito para usar a tribuna no grande expediente. Questão de ordem do vereador José Dias. Presidente, eu vou falar o mais rápido possível, até por uma homenagem a Vossa Excelência, né? Uma pessoa querida, não só no bairro que eu vou citar agora, mas pela cidade inteira, e a gente fica feliz. E até ontem foi a inauguração da creche, né? A creche no Novo Horizonte. Eu acho que o prefeito acertou muito com uma construção, com tecnologia de primeira qualidade. A gente vê que foi feito aquilo ali, construído com dignidade e seriedade para aquelas famílias, aquelas crianças, até proporcionando um conforto, uma qualidade de vida, né? E até segurança
para as próprias mães que têm de cumprir uma jornada de trabalho, e quando elas estão cumprindo essa jornada de trabalho, elas estão despreocupadas com as crianças que realmente estão ali sendo cuidado pela direção da creche. E a Maria Luísa, né, acho que me parece que é evangélica, ela pediu para mandar um abraço para Vossa Excelência naquele momento, né? E eu estou transmitindo porque é uma honra quando a gente chega em algum lugar e a pessoa pede para a gente fazer, né, esse tipo de homenagem. Eu estou fazendo de coração, e parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência, principalmente Novo Horizonte, né, que tem também as igrejas evangélicas, né, e ali para o Almerinda Chaves, Residencial Jundiaí, e a gente fica feliz com as andanças de Vossa Excelência, sempre atendendo não só uma classe, mas sim todas elas, né, que vêm daquelas pessoas que têm mais condições até aquelas mais carentes. Eu parabenizo a forma de Vossa Excelência com o trabalho executado na cidade de Jundiaí. Fico muito grato, e vindo de Vossa Excelência, realmente é motivo de muito orgulho para esse vereador. E para Maria Heloísa também, que Deus continue abençoando ela, Vossa Excelência, a todos os vereadores que aqui estão. Parabenizar o prefeito também por mais esta inauguração desta creche, um prefeito que realmente trabalha. Prefeito Miguel, nota-se pela agenda dele. É humanamente impossível praticamente falar com o prefeito em curto prazo, devido ao seu trabalho, a sua agenda. Um prefeito que se dedica muito, trabalha muito, e até mesmo às vezes para nós, parlamentares aqui, é difícil de falar com o prefeito, porque tem se dedicado bastante à nossa cidade, em atender os munícipes e todos os anseios aí da população jundiaense. Isso é muito bom. Mas, sendo então o vereador Silverman o último inscrito e já usou a palavra, eu solicito aos vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Com 5 vereadores presentes, 10 vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, está encerrada. 10 ausentes, né? Ah, sim, tem razão. Corrigindo ainda em tempo, com 5 vereadores presentes e 11 vereadores ausentes, está encerrada a presente sessão, sob a proteção de Deus.